Estão felizes? Amém. Tão bom estar nesse frio aqui, nesta noite, né? Quando é calor, a gente fica agoniado, né? Calorão aqui em Santa Maria do Herval. Mas quando é um frio bom deste, é bom a gente ter uma estufa bem quente aqui, né? Você já pensou com uma estufa, um frio desse e uma estufa para a gente receber um africano aqui que vem de uma terra bem quente? Ah, ele fica feliz com isso, né? Se tem uma estufa boa aqui, ele vai ficar bem feliz. Mas graças a Deus, e a gente está muito feliz de ter aqui conosco o pastor Diamantino Fragoso da Costa. O nome parece bem, soa bem brasileiro, né? Diamantino, né? Mas nós estamos alegres e pelas muitas vezes, né, que o pastor Diamantino nos honra com a sua vinda aqui no nosso meio. E os irmãos, na verdade, eles ficam perguntando, né? E o pastor Diamantino, né? Quando é que ele vai vir aqui no nosso meio? Quando ele vai vir? E ele está aí. Ele veio, eu gostei aqui o que ele disse, o pastor Osmar. Ele veio assistir 2 reuniões com o pastor Osmar. E 2 reuniões. Viajou de Luanda, Angola, para estar em 2 reuniões. Uma viagem longa. Ele saiu sábado, chegou em São Paulo, embarcou a Porto Alegre, assistiu a reunião de domingo de manhã, em Gravataí, domingo à noite, e participou, pregou ontem na reunião em Viamão, e foi gravado, uma tremenda mensagem mesmo que nós ouvimos ontem, mas tremenda mesmo mensagem. Por pouco ela não seria gravada, por pouquinho mesmo o menino não ia gravar aquela mensagem. Aí eu mandei ele apagar tudo que era hino que tinha na máquina, porque a máquina estava cheia. Aí ele apagou e foi gravada uma mensagem que vai ser colocado no blog, no Tabernáculo, e seria bom vocês ouvirem, né? Seria bom mesmo, porque ela veio sobre uma inspiração divina, né? Eu gostaria de ler uma escritura aqui, Provérbios 31:3. Eu gostaria de ler essa escritura para uma pequena meditação. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Às vezes existem escrituras que pouco a gente ouve, né? Às vezes existe escritura que pouco você escuta. Você às vezes escuta muito o Salmo 23, São João capítulo 3, verso 16, Romanos 3, verso 23, 6 e 23. Às vezes essa escritura se torna muito remota. Provérbios 3, verso 23. Não deis às mulheres a tua força, né? Nem os teus caminhos ao que destróis os reis. Quando a gente fala em força, a gente lembra de Sansão, né? A gente fala em um homem forte, e uma mulher tirou a sua força. Um homem forte, um homem que destruiu, matou milhares de pessoas, e com a queixada de jumento
ele matou 1000 homens de uma vez. E o carinho de uma mulher tirou a sua força, tirou a sua visão, colocou ele para tocar o mundo. O carinho de uma mulher. Não foi nem um casamento, né? Ele não chegou a casar, foi só um carinho de uma mulher. Tirou a sua visão. Por isso Salomão, que teve também essa experiência, né? Ele disse aqui: não des às mulheres a tua força, né? O homem, ele tem força, mas o carinho de uma mulher pode tirar essa força dele, né? Pode arrancar essa força deste homem, né? Davi era um homem muito forte. Ele venceu reis e reinos. Foi o rei de Israel que teve muitas vitórias. Mas no tempo que os reis costumavam sair à guerra, ele não foi. Ele ficou em casa. E foi-lhe apresentada uma mulher tomando banho no terraço de uma casa. E ele, que nunca tinha perdido uma batalha, aquele foi o dia da sua derrota. Amém. Às vezes o homem pensa que é invencível, aí chega o dia da sua derrota. Então há caminhos que parecem direitos aos olhos do homem, mas o fim desse caminho é caminho de morte. Ele pensa que aquele caminho é o caminho certo, mas é o caminho de morte. O único meio da pessoa acertar, o único meio dele acertar, dele vencer, porque tem um meio de você vencer, né? Sansão, ele conseguiu vencer no final. Ele conseguiu gritar. Ele conseguiu vingar um dos seus olhos. Foi a confissão. Sabe que a confissão, às vezes os pecados, é como as escrituras dizem que os pecados de algumas pessoas são manifestos, né? Agora, de outros, aquilo fica escondido há tempo. Aí vem o sofrimento. Pecados escondidos traz sofrimento, traz problemas. Às vezes você está passando problemas, às vezes os pecados escondidos, pecado escondido de família. O pecado escondido de Davi fez sofrer a sua família, fez sofrer os filhos, fez sofrer as filhas, o casamento dos filhos, o casamento das filhas. Foi o pecado de Davi. Amém. O irmão desejando a irmã, isso foi o problema do pecado do pai. Verdade. Aí não vem a confissão, vai escondendo. Aí perde a salvação, perde o rapto. Aquilo não pode ficar escondido. Às vezes, é como eu estava dizendo sobre a escritura aqui. Às vezes a gente sabe e a gente não denuncia. Essa semana eu até estava falando sobre isso.
Eu vou ler uma escritura aqui para vocês antes de passar para o pastor Diamantino. Levítico, vocês leiam comigo, depois leiam em casa. Levítico 5, verso 1. Olha só. Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Às vezes a pessoa sabe de alguma coisa e não denuncia. A pessoa é conivente também daquilo. Então ele leva também aquele pecado, porque ele também sabe. Mas Salomão disse que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O segredo da vitória, gente, o segredo da vitória de uma família, de um casamento, minha vida não vai para frente. Não vai mesmo. Tem pecado escondido. Às vezes você não senta para conversar com sua esposa. Você não senta para conversar com seu marido, né? A sua vida íntima, amorosa, não existe um amor, um carinho. A coisa é de uma forma tão brutal, animalesca. Não existe carinho. No amor, no sexo, que Satanás naquela hora explora a sua mente para que você venha sentir prazer, para que você pense em outra pessoa. Você esqueceu de orar antes de manter as suas relações. Você sabe que São Pedro fala isso aí. Você sabe que nós estamos dentro de uma mensagem completa. Nós não temos uma mensagem pela metade. Apocalipse 10, 8 a 11 é uma mensagem completa. Amém. A mensagem da esposa. Amém. Completa. A mensagem que Deus tem nos dado nesta hora. Mensagem completa. Nós temos que reconhecer que é Deus. E Deus está realmente falando conosco nesse dia. Onde você tem que ser mais amigo do seu filho, da sua filha, tem que ser mais amigo do seu esposo, da sua esposa, não ser dois estranhos dentro de casa, né? Ser cristão em casa, ser cristão no emprego, né? Não ser aquele homem em casa, aquele estranho, e para as mulheres no serviço, bem amigo. Não, bem sério. Tem que ser bem respeitoso. Bem respeitosa também. Porque somos Cristo. Amém. Ela não é mais
Ele não é mais ela é ele hoje. Ele está vivendo em você hoje. Não é mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Ele está vivendo dentro de você. É Cristo quem vive dentro de você. Você é um refletor. Você está refletindo a Cristo. A Cristo Jesus. Então nós temos que viver uma vida de confissão também. Viver uma vida de confissão. Irmãos, viver uma vida de confissão. Mesmo se tem, às vezes as pessoas pensam que tem aquelas coisas escondidas de muitos e muitos anos e nunca participou com uma mulher. Hoje eu estou na mensagem, não importa. Você tem que acertar com a sua mulher. Você tem que acertar com o seu marido. Sentar com ele e falar. Não importa se foi lá atrás, mas conversa com ele e com ela. Eu posso te contar exemplo lá de trás do que o irmão Brana falou. Que Satanás ainda, aquele demônio, enquanto não vem a confissão, ele te acompanha. Aquele espírito, aquela nuvem negra, sempre vai acompanhar. E na hora da morte, ele vai estar ali. E aquilo vai te impedir na viagem. Aquele homem que trabalhou na Igreja Católica, ele disse para o irmão Brana, irmão Brana, tem alguma coisa que me perturba. Irmão Brana disse, eu não vejo nada. Você já se converteu, se batizou e tudo. E irmão Brana, eu não estou vendo nada. Mas eu vejo só uma coisinha. Mas você não trabalhou com padre? Sim. Isso foi muitos anos. Eu vejo uma coisa. Uma vez você pegou uma moeda. Sim. Peguei sim, uma pequena moeda. Foi uma pequenininha moeda. Você é aquele que te acompanha. Uma pequena moeda, nunca confessou, nunca acertou aquilo. Aquilo te acompanha. É um demônio que está te acompanhando. Nunca foi acertado. Aquilo foi a mesma coisa de 1 milhão. Mesma coisa se fosse um beijo, deitou com uma mulher. Aquele demônio está acompanhando. Gente, é tanta coisa. Aqui é o lugar de se acertar. Amém. É o lugar de se acertar. Às vezes o irmão mexeu com a irmã mexeu com o irmão, o pai mexeu com a filha mexeu com o pai. Aqui é o lugar de se acertar. Antes de passar para o outro lado. São aquelas pequenas coisas. Aquelas a raposinha que destrói a vinha, disse Salomão. São as raposinhas que destrói a vinha. Vamos ficar de pé. Vamos ouvir a mensagem. Somente creia.
nos abençoe. Vamos orar? Precioso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para correção, para ouvirmos tudo que o Senhor deseja que nós saibamos, como está escrito na Tua Palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Sabemos que Tu nunca mudaste, Senhor, mas nós precisamos mudar. Tu não mudas Tua atitude para com a Tua Palavra, mas nós carecemos de uma mudança cada dia, porque estamos aguardando a mudança total, Senhor. Amém. Quando o que é mortal será revestido da imortalidade. Ajuda cada um de nós, Senhor. Não viemos aqui para perder tempo numa noite fria como essa. Nós vimos porque nós cremos que há salvação. Nós cremos que a Tua Palavra é a verdade, Senhor. E não nos sentimos dignos, Senhor, nem de falar, nem mesmo de estar aqui, mas porque sabemos que houve um digno que entrou no céu e fez intercessões, e quando chegou o tempo, Ele saiu do trono do Pai, sabendo que Ele havia rogado por nós, Senhor. Que essa oração que o Senhor fez antes de partir, e até mesmo no Calvário, quando Tu dissestes: Pai, perdoa-lhes, Senhor, seja vigorada hoje nas nossas vidas. A intercessão de Cristo, Pai, em João capítulo 17, como Tu te santificaste a Ti mesmo, para que então a Palavra pudesse dar fruto, Senhor. E ela tem frutificado nesse ministério. Ela tem trazido irmãos e irmãs a uma confissão de fé na palavra desta hora, Senhor. Então não estamos aqui crendo em vão, Senhor, mas crendo que o Senhor nos está dando a oportunidade de fazer o que precisamos para estarmos com Cristo e com todos os fiéis, Senhor, além do rio. Seja conosco, Pai, nesse momento de meditação na Tua Palavra. Purifica nossos corações e liberta-nos de tudo que tem nos amarrado, Senhor. Senhor, sabemos que a Palavra expulsa demônios, expulsa os espíritos errados que têm nos acompanhado até aqui, a este ponto, Senhor. Seja dúvida, seja, Senhor, oh Deus, uma pequena duvidazinha, um arrazoamento, seja qualquer tipo de contenda, de insatisfação que tem nos impedido no nosso caminhar contigo, ó grande Jeová, queremos refriar a nossa língua e vir a Ti com uma confissão sincera e completa, Senhor, e receber a plenitude da Tua bênção, Pai. Ó grande Deus, Tu és simplesmente maravilhoso. Eu sei que Tu farás isto, Pai, se nós mudarmos nossa atitude. Faça algo por mim, Senhor, faça algo por cada irmão que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo tome controle em nossa voz, nossas palavras, e também, Senhor, da atitude do nosso coração para recebermos o que temos necessidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Quando nós oramos, temos fé que estamos falando com Deus. Amém? Não estamos falando palavras para sensibilizar as pessoas apenas, mas queremos orar no Espírito, ter uma oração sincera que toca o coração de Deus. Porque às vezes nós falamos para as pessoas com sinceridade e não conseguimos tocar os seus corações, né? Mas sempre que você for sincero e desejar se corrigir e orar enquanto é tempo, conforme a Bíblia diz, você sempre tocará o coração de Deus. E Deus acredita em você. Então você nunca deveria dizer algo na oração que você não tem sinceridade para aquilo. Você tem que querer dizer aquilo, senão você está sendo hipócrita para Deus. E a mesma coisa quando nós falamos um com o outro, como semelhantes, nós precisamos dizer exatamente o que queremos dizer. Isso prova a nossa sinceridade. Agora, isso está do lado da outra pessoa, se acredita em você. Quando você comete uma falha e você se arrepende, confessa e diz: oh, me perdoe. Está do lado da outra pessoa, se aceita que você está sendo sincero. Não me perdoe, você sempre faz isso e tal. Mas, todavia, Deus leva em consideração. Né? Diz a Bíblia que Jesus, falando lá nas parábolas no Novo Testamento, ele referiu sobre isso, que o fariseu foi dizendo que era justo, que era bom, que ele não falhava, que ele era honesto. E havia um publicano que sabia que era falho, mas ele queria se acertar, havia uma sede. Então não vamos
querer estar sempre caindo. Como eu achei graça, depois que o pastor João Bispo estava falando que tombou da escada, infelizmente, né? Graças a Deus o Senhor o protegeu e está aí bem. São dois que estão passando. E ele estava falando com uma irmãzinha bem idosa, né? E ela disse, foi lá em minha mão. Ele disse, um tempo que eu caía demais. E eu achei graça, eu dei uma risadinha assim, porque tem tempo para nós irmos vivendo caído. Como uma criança, tem tempo que você fica caindo o tempo todo. Tem tempo que você está aos trambolhões, você não honra a Deus com a sua palavra, você não honra, você não obedece. Tem tempo. Mas tem tempo em que você tem que se firmar também. Porque senão você é uma pessoa débil mental, uma pessoa que não tem a constituição da espiritualidade que Deus quer para o dia que nós vivemos. Nós causamos vergonha. Agora, você sabe que em toda família há, por vezes, uma pessoa um pouquinho mais atrasada, um pouquinho mais lenta. E é assim também na Igreja de Deus. Mas devemos estar desejosos de nos firmar, amém? Com a palavra de Deus. Bom, não quero somente ficar na demonstração. Vamos a Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. E as palavras que o pastor estava mencionando agora me levaram a uma profunda meditação. Talvez isso é bom, né? Quando nós ouvimos, isso traz uma abertura em nosso entendimento para entender certas coisas que nós estamos, por vezes, ignorando, passando por cima. Então, nós sempre precisamos não só ouvir, mas dar atenção. Amém? Hebreus capítulo 6, para cumprirmos o culto. Hebreus 6, vamos ler do versículo 17 ao versículo 19. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Amém. Quero falar nesta noite sobre Deus não muda a sua atitude, mas nós precisamos mudar a nossa. Amém? Eu vinha meditando sobre isso e achei que vai dar certo. Que Deus nos ajude. Senhor, mais uma vez somos gratos a Ti, porque temos o privilégio não de sermos pessoas que falam, mas pessoas que mudam, pessoas que estão aprendendo e estamos em crescimento constante, crescimento de fé, amadurecendo e sendo preparados, Senhor, para aquele grande dia do rapto. Muito obrigado, Senhor, por esta noite e pela bênção que será este culto até o final. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Podem sentar. Glória a Deus. Eu certamente estou grato a Deus por voltar aqui à igrejinha no Erval e rever os irmãos, algumas caras que eu não conheço, também nunca me viram, não faz mal. Mas o importante é que Deus trouxe nós aqui nesta noite e nós vamos tentar aproveitar, né? E não fazer um culto baseado em sensacionalismo, que hoje as pessoas estão muito voltadas para a gritaria, para o lado emocional, para a música, para o movimento na igreja. E isso, por vezes, distrai as pessoas do que é essencial. Nós vemos que na vida no lar isso também acontece, que o casal se acostuma e, por vezes, eles estão preocupados em fazer compras, em comprar coisas, em compartilhar do natural, mas não estão compartilhando do amor mais, né? Porque isso requer uma dedicação constante e diária, assim como nós temos que ter uma dedicação com Deus que se renova a cada momento. Tem que haver uma gestão, uma manutenção, né, do nosso relacionamento com Deus. Então, eu estava meditando aqui nessa passagem de Hebreus capítulo 6, e o irmão Branham, ele fez menção sobre essa escritura,
referindo à imutabilidade de Deus. Deus não pode mudar. E nós, por vezes, estamos tendo uma atitude como que esperando que Deus mude com a sua palavra. Como nós sabemos que as pessoas estão negligentes quanto à sua vida de fé e esperando que Deus os perdoe, vivendo no lesbianismo por vezes. São pessoas que têm uma orientação sexual errada, tomando a vida natural da pessoa e esperando que Deus os aceite como eles estão, quando aquilo é uma escolha individual que a pessoa toma. E se Deus não poupou a Sodoma e Gomorra por causa da sua prática, como eles contrariaram a própria natureza, Deus não poderia poupar-nos de passar pela tribulação. E nós sabemos que isso, tudo que nós passamos aqui nesta terra, é para mostrar que nós estamos sendo transformados. Nós temos que passar por um processo. E você tem que vencer tudo que é contrário à palavra de Deus. Mas é difícil para as pessoas porque eles acham que não conseguem mudar. Você sabe que há pessoas que têm uma orientação diferente, sexualmente falando, homem, mulher, e acham que não conseguem mudar. Porque eles estão trabalhando somente com o intelecto. E há um espírito neles dizendo para eles que eles têm de ser assim. Então, se há um espírito tão forte que toma controle dos sentidos de um homem que quer agir como mulher, ou de uma mulher que quer agir como homem, então tem que haver um espírito superior, não imundo, mas um espírito santo, que tem que vir sobre nós e tomar controle do que nós somos e nos fazer agir não como homens apenas, homem natural, mas como seres sobrenaturais. Algo que tem que descer sobre nós ao ponto de dominar nossos desejos e tendências, apetites, que você não é mais coordenado pelo lado racional. Você vive da fé. Amém? Então, para tudo precisa Espírito, irmão. Isso nós temos que saber, irmão. Para as igrejas contém Espírito. Você se alimenta, ou você deixa o Espírito em você se alimentar de alguma coisa. E por isso que, por vezes, não conseguimos mudar, porque aquilo que nós sabemos que a palavra condena, nós, em vez de rejeitarmos, estamos alimentando. Bom, Brando disse, você entra em casa de alguém e vê as imagens que ele tem na parede. Você não vai ver na parede, vai ver no celular, vai ver no computador, uma pasta remota, né, com um código, uma palavra passe. E é o que você vê, o que você escuta, no seu momento à parte. Irmão Brando diz isso. Diz que tipo de espírito está em você. Você está alimentando aquele espírito. Veja que as pessoas alimentam o que está dentro delas de várias formas. Quando você está comendo, você começa por comer com os olhos. A digestão começa quando você vê o alimento. É assim que nós aprendemos na quarta série. Você olha para o alimento e já começa a salivar. O seu organismo já começa a se preparar para receber aquele alimento. E a mesma coisa quando nós estamos olhando para o natural, dentro das coisas. Você toma um alimento natural, você olha e você começa. Olha isso. Tá, obrigado. E não tinha sido revelado para mim. Eu fiquei, meu Deus, o que se faz, Senhor? Está quieto. Né? Mas foi revelado, eu já sabia. Então é assim que acontece espiritualmente conosco. Nós não sabemos o que se passa, meu Deus. Deu uma falha. O que eu fiz de errado e tal, e você nem mesmo sabe que você está alimentando aquele problema. Era eu pressionando aqui com a Bíblia o botão do microfone, sem saber. Não enquadra com a nossa mensagem? Amém. Sem saber, você está ali insistindo, e depois entra um desespero. Meu Deus do céu, o que se passa comigo? Parece que eu não sou eleito. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono, eu creio que o novo nome é branco, eu creio em todas essas coisas aí, mas há algo que parece que eu não entendo. Eu não sei o que se passa comigo, irmão. Você está alimentando o seu problema. Não é culpa de Deus. Deus não é responsável pelas nossas falhas, nem é culpa de Satanás. Que a hora que nós ficamos dizendo, não, o diabo fez eu fazer isso, o diabo me fez falar mal para esse irmão, eu tenho que me segurar, senão o diabo vai fazer eu tão... Não, irmão, o diabo não faz isso.
O diabo não pode te manipular somente se nós permitirmos. E nós saímos da atmosfera errada, que se nos pegar, você age errado. Por isso que você vê José fugindo da mulher de Potifar, porque se ele pegasse aquele espírito, se ele apanhasse aquela atmosfera, ele agia errado, ele caía. Como Davi ficou se detendo e observando e tirando as medidas e aquilo, ele entrou no espírito da coisa. Você tem que entrar no espírito do culto, senão você vê aqui em vão. Quando você vê futebol, você sabe, as pessoas entram no espírito daquilo, entram no espírito da música, entram no espírito do rock. As igrejas hoje estão todas elas no espírito do rock, salvo os que estão sendo orientados por João. João bate contra esse espírito. Então, nós sabemos onde está o problema. Você tem que procurar a origem desse problema. Se não, diz irmão Brana, você pode ungir a noite toda, bater no altar, jejuar, e você diz, não sei o que se passa. Não, a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Nós que precisamos mudar a nossa atitude para com a palavra de Deus, que nós estamos dizendo, olha, não faz mal eu dar uma olhada, uma escapadinha, não faz mal eu escutar esse tipo de música, não faz mal eu sair com esse tipo de gente. E irmão Brando diz que isso tem impacto. Os cristãos devem se separar do mundo. Isso não é que você tem que ser uma pessoa insociável, que não consegue relacionar com os demais, mas você tem que manter a sua orientação de fé, você tem que manter a sua convicção de fé. É como quando você está perto de alguém que fuma, e você sabe que não deve fumar, mas aquela pessoa faz uma escolha, e deixa aquele espírito lhe dominar. Você não vai fumar porque você vê alguém fumando, não é correto? Assim é quanto às outras coisas. Você tem que, através de uma decisão, manter a sua posição correta para com Deus. Aleluia. Olha aqui a mensagem, Hebreus capítulo 6, terceira parte, o parágrafo 73. Enquanto seguimos lendo, ouçam, a promessa da imutabilidade do seu conselho se interpôs com juramento, a imutabilidade. Vamos ver isso aqui. Deus não pode mudar. Ele tem que permanecer o mesmo. Deus não muda. Deus não muda nas suas promessas. Deus não muda no seu rigor. Você sabe que Deus, ele sai de um ofício para o outro. Esse é o de pai para filho. De filho voltou para o Espírito Santo. Mas, todavia, quanto ao seu zelo, quanto à sua natureza, ele é o mesmo. Nós pensamos que Deus hoje está bem fraquinho, Deus agora envelheceu, está no fim do tempo, então a coisa que ele... É como nossos pais, né? Eram tão duros assim, então chega na altura da velhice, já é mais flexível. Deus está bonzinho agora. Antes ele batia no tempo da lei, agora Deus está dizendo, não, fiquem calmos, não faça barulho. Não, irmão, Deus não muda. Irmão Branco diz assim, Deus não é um velho caduco, Deus não é um velho cheio de neto, sem ofensa com o velhinho aqui, que se Deus tardar e a gente viver, vamos chegar lá na velhice todos, né? Mas Deus não envelhece, nós temos que entender isso. Deus não pode mudar. Deixa eu ler, irmão Branco, eu quero estar à vontade, amém? Amém. Se eu não fico à vontade, a minha unção não move, né? E é verdade, você tem que entender isso. Cada pregador tem uma maneira de achar inspiração. Então, se eu ficar oprimido, assim, então, correndo, eu tenho tempo, eu sei, vou terminar já, espera. Mas eu preciso sentir liberdade e deixar Deus trabalhar da forma que eu sei que Ele pode trabalhar em mim. Eu não sou como ninguém mais, eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Então, Deus não pode mudar, Ele tem que permanecer o mesmo. E se Deus curou uma pessoa enferma, Ele nunca pode mudar a sua atitude. A atitude de Deus, Deus curou uma pessoa baseada em sua fé, no ministério dos apóstolos, no ministério de Jesus, no ministério dos profetas, baseada em sua fé. Então Deus sempre terá que fazer da mesma forma. Não pode ser baseado na fé do pastor, irmão. Não pode ser a Bíblia diz assim, esses sinais seguirão aos que crerem. Você tem que crer para esse sinal te seguir. Então você espera que o pastor tem que crer por você e você deixa de fazer o trabalho todo. A gente quer que o pastor carregue a igreja nas costas. Mas esses sinais seguirão aos que crerem. Quem é os que crerem? Você é um dos que crê. Para que o sinal da cura se manifeste em você. Agora, se você não tem fé, não vai ter cura.
Estamos falando de uma coisa bem básica, bem natural, para chegar saindo do corpo para a alma. Vamos entrando aí. Se Deus perdoa um pecador, uma prostituta, Ele nunca pode mudar a sua atitude. Olha, Ele não pode perdoar alguém que não quer perdão. Como nós ouvimos João falando ainda isso no domingo, irmão Brando, na mensagem perdão, ele fala isso. O perdão tem que ser recebido com perdão. Nós temos que aceitar cura como cura. Salvação, você teve que crer que Ele te salvou, Jesus te salvou. Você teve que crer que os trovões foram revelados. E quando você receber essa fé nos trovões revelados, você toma o benefício daquela fé. Então não podemos pensar que Deus é que vai fazer isso. Não, Deus já fez. Agora nós temos que aceitar o que Ele fez. E isso produzirá algo em nós, uma realidade. Se Deus perdoa um pecador, uma prostituta, Ele nunca pode mudar a sua atitude. A imutabilidade, a inalterável palavra de Deus. Se Deus disse em algum lugar, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades, Ele tem que permanecer com isso, cada enfermidade. É Deus que cura. Então, pois Ele é infinito, Ele conheceu o fim desde o princípio. Deus, Ele conheceu o fim desde o princípio. Deus não muda. E se Deus não muda, isso porque Ele é infinito, Ele é perfeito. Mas nós mudamos, nós precisamos mudar, nós precisamos aprender melhor a cada vez. Cada dia nós estamos tendo uma nova experiência e nós estamos ganhando conhecimento. O lado natural já mostra que nós dependemos de uma transformação constante. Amém? E o espiritual, diz Paulo, se renova pelo conhecimento. Você é renovado pelo conhecimento da revelação hoje. E isso faz com que uma mudança contínua esteja se produzindo em você. Nós nunca devemos descansar na experiência de há 2 anos atrás, da semana passada. Isso tudo é muito bom, você ter uma experiência, uma vitória, mas logo que você teve aquela vitória, vai ter outra luta. Logo que você recebe uma vitória, vai ter outra tentação, e você sabe que você tem que vencer aquilo do mesmo modo que você venceu a primeira. Aí você esquece, eu matei 2 inimigos aqui, e você esquece, está vindo desde esse lado aqui. E você relaxa, diz, já orei a madrugada. Então ninguém pediu para você orar de madrugada, ninguém pediu para você orar. Irmão, fazer sacrifício, você ora em qualquer momento, orar sem cessar. Não torne isso uma regra. Porque a hora que você diz, eu orei tanto e parece que não adiantou, meu Deus, esses problemas todos. Não é para você fazer sacrifício, é para você crer. Amém. Aleluia. É somente crer, a Bíblia diz. Então, o que você faz por amor, não faz por sacrifício. Não volta para aquele tempo que você tem que fazer ritual e pensar que Deus vai honrar porque eu fiz o ritual. Não, Deus honrava no Velho Testamento por causa da obediência à palavra do profeta. Sempre foi assim. Quando eles estavam guardando a lei, não é porque eles estavam guardando a lei, era pela fé de que Deus mandou a lei. Porque é isso que traz a justiça. Abraão foi justificado sem as obras da lei, provando que Deus justifica o justo através da fé. É a fé que traz os benefícios. Então você tem que fazer tudo baseado no amor, porque a fé opera pelo amor. E Deus nos recompensa. Aí se você pensar, eu vou fazer sacrificialmente, Deus não recebe sacrifício hoje, porque o Cordeiro já saiu do trono. Não, mas Cristo, Ele recebeu o sangue dos mártires? Ele recebeu. Ele disse, Satanás vos lançará na prisão, você vai passar por uma tribulação de cerca de 3 dias. Falou muita coisa durante as eras da igreja, mas aquilo não significa que aquilo era para eles serem salvos. Eu vou me sacrificar e por isso Deus vai me honrar. Não, irmão, você pode fazer o sacrifício. Faz o sacrifício para vir no culto, faz sacrifício para ofertar um pouquinho mais, para um propósito que você pode fazer, mas sabendo que a graça de Deus supera tudo. Amém? Aleluia. Então, eu quero continuar aqui. 75 ainda, Hebreus capítulo 6. Vamos dizer assim, olha, agora eu posso dizer, eu farei isto. E a Bíblia diz que devemos dizer, se o Senhor quiser. Você faz uma promessa para alguém e você põe aquela pessoa na expectativa e aquilo não acontece, você tem um impedimento e você não consegue honrar com a sua palavra, não porque você não queria,
E aí já traz problema. Deveríamos dizer, se o Senhor quiser, porque eu sou mortal, diz Mombrando, eu não sei. Às vezes eu tenho que retirar a minha palavra, não é verdade? Mas Deus não pode retroceder com a sua. Ele é Deus. Agora, Ele apenas pediu uma coisa: se creres. Ó, que coisa! Se creres, todas as coisas são possíveis. É um condicional. Se creres. Há bênçãos que Deus tem para nós condicionadas. E nós não cremos. Nós não fazemos o que devemos fazer e vamos culpar. Eu estou naquela igreja faz tanto tempo e nada, eu voltei para Pentecostal. Olha o carro novo. Olha, a pensão caiu. Não, a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Por vezes o que faz as pessoas, sem um pouquinho mais de luz da revelação que Deus tem enviado para nós no ministério do profeta, são essas pequenas coisas. Eles estão dizendo: olha, eu não consegui, eu estive aí tanto tempo, e a gente foi ali orando forte mesmo, e ele se sentiu encorajado. Então diz: olha, agora a coisa está funcionando. Mas a Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tudo é possível ao que crê. Amém? Então quem é o responsável do nível de vitória que você tem? O responsável pela sua derrota? Não é Deus, não. Com Josué, não era para o povo perder uma batalha. Era o povo que era responsável, mas eles precisavam de culpar alguém. Oh, Moisés, você nos trouxe nesse deserto. Eles olhavam, eles queriam culpar Moisés e o problema estava do lado deles. Então, por vezes nós estamos culpando nossos líderes e o problema está do nosso lado. Eu não sei porque eu digo isso, mas isso é verdade. Está na Bíblia, está na mensagem do profeta. Então, por vezes nós estamos responsabilizando nossos responsáveis e não é culpa deles mais, é nossa. Responsabilizando nossos pais: meus pais não me educaram direito, não tive muita oportunidade. Mas agora você tem uma escolha. Você pode fazer algo com a sua vida daqui para frente. Você pode escolher se você vai ser uma mulher imoral ou se você vai ser uma dona de casa correta. É uma escolha. Você não pode continuar atribuindo culpa para o seu passado, olhando para trás dizendo: olha, se eu tivesse tido mais oportunidade, se eu tivesse tido melhor estudo, não, tanta gente teve estudo, não teve moral. Mas você tem uma boa igreja, você tem bons ensinamentos, você tem um bom pastor, e não valoriza isso e vai olhar para trás e dizer: se eu tivesse vivido na cidade tal. Você sabe que as pessoas nunca estão satisfeitas, estão sempre querendo mudar de um sítio para o outro. Isso por quê? Porque eles acham, diz Mombrando, a grama do lado vizinho parece ser mais verde. Nós estamos vivendo em uma era de equiparação e as pessoas estão olhando e comparando: se eu tivesse aquele carro seria melhor, se eu tivesse aquela roupa, até o tipo de corpo que eu queria ter. Alguém costuma falar para mim constantemente lá: eu queria ter esse tipo de corpo que você tem. Não, esse tipo de corpo é o meu, esse é o meu corpo. Fica com o seu. Deus deu para você, você tem que entender o seu corpo. Você tem que saber cuidar de você. Mas nós esperamos que Deus faça todo o trabalho. Deus vai fazer. Eu não preciso fazer nada, somente crer. Há um lado que você somente crê, há outro lado que além de você crer, você mostra obediência àquilo. Amém? Ele apenas pediu uma coisa: se creres. Se creres, todas as coisas são possíveis. Porque vivemos insatisfeitos. Estamos sempre atrás de uma conquista nova. E isso porque não cremos. Nós não estamos confiados que Deus deu para nós o que precisamos. Não é verdade? Nós estamos insatisfeitos. Isso, irmãos, é o Espírito. É Satanás trabalhando, veja, para trazer tristeza, angústia, depressão. A minha vida não é como eu gostaria, não é como eu sonhei. Irmão, quem garante que tudo que a gente sonhou, a gente pensou... Você não tem como saber o que virá mais tarde. Nós fazemos planos, nós pensamos em como queremos fazer as coisas, e Deus também tem o seu plano. Mas nós vamos a Deus e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas a tua vontade que eu quero, Senhor, é a minha. Aquela minha vontade seja feita, Senhor. Indiretamente nós estamos sugerindo para Deus: Senhor, a minha vontade seja feita. Mas Ele diz: seja feita a tua. Então nós por vezes estamos orando a Deus e não estamos preparados para o que Deus vai dar para nós. Não estamos preparados e não entendemos as bênçãos que Deus nos dá. E então estamos lutando sempre
com o nosso próprio destino. Você veio aqui, irmão, para cumprir uma missão na terra. E há um nível de provas, há um número de testes que nós temos que passar, que é predestinado. Não tem como você escapar disso, por mais que você imagine um mundo feito à sua imagem. Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Quando Ele falou com Pedro, disse: Pedro, tu me amas mais do que esse? Pedro, 3 vezes Pedro se constrangeu. Ele disse: olha, quando era jovem fazias o que querias. Pedro podia fazer o que ele queria, ir para onde ir e tal, fazer os seus planos. Mas ele disse: quando fores velho, você vai ser levado onde você não quer. Está mostrando que Deus tinha um plano para ele. Ele falou mesmo de Saulo: você acha que eu sou para os apóstolos? Ele disse: eu lhe mostrarei o quanto ele precisa ou deve sofrer pelo meu nome. E nós não queremos sofrer pela palavra, não queremos sofrer pela convicção de fé que nós temos, mantendo nossa palavra naquilo que é a nossa convicção, naquilo que é o nosso voto a Deus. E estamos dizendo: oh Deus, eu não sei o que é que se passa, Deus vai me dar vitória. Não, que não é tribulação, e você vê como é tribulação, como tribulação. Há coisas que é frustração nossa, irmãos. É frustração nossa, que nós achamos que quando somos crentes tudo tem que correr como nós imaginamos. E Paulo diz que Deus vem fazer além do que pedimos ou pensamos, porque Deus conhece o que é melhor para nós. Deveríamos ser satisfeitos com a palavra que Ele nos deu e dizer: Senhor, não a minha, mas a tua vontade. Como diz, a oração nunca deveria ser para mudar a mente de Deus, mas é para mudar a nossa mente e conformá-la aos desígnios de Deus. Mas nós estamos dizendo para Deus: oh Deus, eu estou orando faz tempo, faz 50 anos por esse problema, não tem nada. Mas não é vontade de Deus que você saia daquela situação. E isso é abstrato, não. Cada coisa, você sabe Deus quando falar, a sua situação. Então vamos deixar Deus tratar conosco. E acima de tudo, a nossa decisão é para com a palavra. Aleluia. Amém? Nossa decisão, acima de tudo, é para com a palavra desta hora. Bom, aí está a questão. A questão é não que a questão esteja na palavra de Deus. Irmão Branco diz: a questão não está na palavra de Deus. A palavra é imutável. Ele não pode mudar. 77. Agora ouçam enquanto seguimos lendo: para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, impossível e imutabilidade são praticamente a mesma palavra. Impossível Deus mentir. Ela tem que permanecer a mesma para sempre, não pode ser mudada. A imutabilidade e a impossibilidade. Nós temos 2 coisas aí. A palavra diz que Ele faria isto. E quando Deus fala algo, Ele prometeu isso com juramento. Deus diz: é impossível que Deus minta. Então, quando Deus prometeu o ministério de Malaquias 4, as pessoas não estavam preparadas para recebê-lo. A América não sabia que havia uma promessa que no entardecer haveria luz. Olha, houve reformadores, houve homens durante as eras, nenhum deles tomou aquela escritura, senão o irmão Branham, que tirou, sacudiu a poeira e leu aquela escritura. João 14:12, Malaquias 4. O que era aquilo? Era a escritura do seu dia. Irmão Branham está apresentando para a América o que eles não sabiam. Não era a velha mensagem pentecostal, não era a mensagem do Wesley, não era a mensagem de Lutero. Aquilo era a sua mensagem que Deus deu para ele quando os céus foram abertos. Não era uma mensagem, olha, dos reformadores, era a mensagem do 7º anjo. Ao toque da trombeta do 7º anjo, diz a Bíblia, os mistérios seriam revelados. O segredo de Deus seria um segredo, é Cristo. Cristo é os trovões, diz Lombrano. O 7º céu é os trovões, e os trovões foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Então veja, aí você vê que havia luz no entardecer. Uma luz. A atitude de Deus para com a sua palavra, numa era científica em que as pessoas achavam que, olha, vamos apenas esperar, Jesus vai vir um dia e nós vamos todos pedir. É assim que os pentecostais creem. Eles não creem que precisa de fé de arrebatamento para ser arrebatado. Eles esperam assim: olha, Jesus vai vir um dia, Jesus está voltando. Para na rua e diz: olha, Jesus está voltando. E eles acham que vai para o céu sem fé de rapto.
Mas a promessa é que a trombeta soaria. A trombeta soará. E quando... vamos ler aqui em Tessalonicenses, rapidinho. Aleluia. 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Aí você tem a promessa, Cristo descendo do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, antes que nós possamos ser transformados. Depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas a promessa era essa: o mesmo Senhor descerá do céu. Também Coríntios capítulo 15. Deixa eu abrir aqui. Coríntios 15, 52, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que tem que acontecer para isso? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então a trombeta tinha que soar primeiro. E os mortos ressuscitarão, porque ele diz: porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí não ouviu a trombeta, está esperando para o arrebatamento. Tinha que ouvir a trombeta do Senhor, a trombeta do sétimo anjo, que é a última trombeta, que era a última mensagem, que traria uma preparação para a fé de arrebatamento. Aquilo era a luz, irmãos. Aquela era a luz que Deus tinha, porque Deus não muda a sua atitude. Deus prometeu, Deus cumpre. Quando ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará tudo para aquilo que eu a enviei. Deus tem que cumprir o propósito da sua boca, porque Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta. Então as pessoas, quando Deus envia aquela promessa, as pessoas estão dizendo: olha, não é possível, não pode ser este homem. Deus envia a promessa de Isaías 40, versículo 3, a voz do que clama no deserto, um profeta rústico, que tomava banho, diz no branco, de 2 em 2 semanas. E eles não queriam Elias, não queriam João Batista, mas ele era a promessa de Deus. Eles não queriam a promessa, porque a promessa não tinha um bom odor. Era um homem sem muita cultura, sem educação nenhuma, que os novatos foi para o deserto, mas ele era aquela escritura. Ele era o anjo que veio unir aquelas dispensações. Então, não importa se as pessoas não viram. Malaquias 4, aqueles que estão perdidos ainda lá nas denominações, nós sabemos que a luz do entardecer já se manifestou. Então, para nós que temos fé nesta luz, não são 2 luzes, não são 3 luzes. No tempo de irmão Brando havia pregador suficiente para confundir os crentes, porque também irmão Brando está pregando cura divina, havia quem pregasse cura divina. Irmão Brando anunciava salvação e perdão de pecados, havia quem anunciasse salvação e perdão de pecados. Você sabe? Mas todavia somente um era comissionado pelo anjo do Senhor. Um tinha uma comissão dada por um anjo, que ele deveria sair e orar pelos enfermos. Mas havia outros, São Dilemáticos da 6 cria, e por fé ia, orava pelos enfermos e conseguia resultados. Então o fato de haver obreiros, pregadores suficientes por aí, que estão pregando uma mensagem, dizendo que é a mensagem de restauração, não significa que tais pessoas sejam comissionadas para sair e pregar. Mas Deus diz para eles: deixa crescer, deixa tudo avançar. No tempo de Jesus, você vê isso lá no livro de Marcos, que havia quem não seguisse Jesus estava expulsando demônios. Imagina, ele expulsava demônios na autoridade do nome de Jesus, mas Jesus não havia enviado eles. Aí os discípulos foram comprar qualquer coisa, encontraram aquele homem expulsando demônios, e Jesus disse para eles: não, deixa, ninguém há que faça milagre em meu nome e depois sai falando mal de mim. Então eles estão fazendo milagre, irmão, em nome de Jesus, mas a garantia, ou a comissão, não é milagre hoje. A comissão hoje não é cura divina. Isso é uma promessa que já estava na Bíblia. A comissão hoje é comer o livro. Amém. O que Deus mandou fazer hoje não é fazer movimento pentecostal, é comer o livrinho que foi revelado.
você tem que comer o livrinho com João. Você tem que ser parte dessa esposa palavra que é profeta. Você não pode dizer, olha, hoje há muitas igrejas, se esse companheirismo descer comigo, então eu vou procurar qualquer outro companheiro. Só uma luz. Você sabia? Nesse morro aqui é uma luzinha só. Esse tabernáculo está aqui para alumiar em lugar escuro. Você está no seu lugar para alumiar em lugar escuro. Olha, irmão Branco dizendo aqui, 208, parte B, na mensagem ao homem que pode acender a luz. Não há 2 ou 3 luzes, nem 4 ou 5 organizações diferentes. Havia uma só luz. Lá no princípio, quantas luzes havia quando Deus disse, haja luz? Não luzes, luz. E aquela luz apareceu, que era Cristo. Não há metodista, batista, luterano, presbiteriano. Cristo é a luz. E a luz é a vida. E a palavra manifestada é a luz da hora. Que luz nós temos hoje? Uma luz. Uma luz que a América não teve. E essa palavra manifestada é a luz da hora. Se as pessoas não sabem o que é a palavra manifestada, não tem luz. A palavra manifestada dos dias de irmão Branco, Malaquias 4, Lucas 17, 26 a 30, era a luz da hora do irmão Branco. A luz que tinha que manifestar aquela escritura e manifestar Deus para o povo. Aquela luz era Cristo. O irmão Branco diz assim, ó, Cristo é a luz. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. E a luz é vida. Você quer vida, tem que ter a luz da palavra. E a palavra manifestada é a luz da hora. A palavra manifestada hoje não é Malaquias 4 mais. Não é Apocalipse 10, verso 7, ou 1 ao 7. Isso foi a palavra manifestada de ontem, nós sabemos. Mas a palavra manifestada hoje é a luz que nós precisamos. É a luz que está nos aquecendo. É a luz que está dando vista para nós, está dando vida para nós. Assim como a vida botânica, ela depende da luz solar. E nós precisamos, para uma vida espiritual, depender da luz da palavra da hora. O nome diz, a palavra manifestada é a luz da hora. Amém? Deus não muda. A palavra que Ele prometeu, Deus disse que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para termos vida hoje, se alguém ainda tem dúvidas ou não rendeu seu coração para crer na escritura do dia, Apocalipse 18 a 11, que João foi ao anjo forte e tomou o livro da sua mão e comeu. E havendo comido era amargo na sua boca. Você diz, mas não pode ser esse ministériozinho simples. O Brando disse que era simples e humilde. Seria tão humilde. Não era uma coisa pomposa como as pessoas imaginam. Então, se há uma promessa na Escritura, Deus cumpre. Amém. Se é uma palavra que Deus falou que tinha que se cumprir, cumpriu. Hoje nós estamos vendo cumpridas várias escrituras, mas a escritura que está cumprindo hoje é a palavra manifestada desta hora. E você somente recebe vida por crer nessa palavra, crer no ministério de uma só pessoa, crer que os trovões foram revelados. Você depende de trovões hoje para ser convertido. Não tem escapatória. Não, então eu posso ser convertido, mas eu não vou no arrebatamento. Não, você se não tem fé de arrebatamento, nem convertido você é. Mas você é uma pessoa religiosa. Você é uma pessoa religiosa com uma atitude cristã, não sendo cristão de fato. Porque há muita gente que tem uma atitude de fé, né? Mas de uma fé falsa. Você vê que eles têm fé nos testemunhos de Jeová, mas nós não estamos sendo chamados para crer uma doutrina de testemunhos de Jeová. Uma atitude de fé no catolicismo, em catequese. E aquela atitude é correta, mas está sendo colocada na coisa errada. É a atitude que nós deveríamos ter para Deus, estamos tendo para uma denominação. O que deveria ser para a palavra, nós estamos dando para um homem caído da graça, sem revelação da revelação da palavra, sem luz sobre o que Deus está fazendo hoje, e o povo está todo convencido. Eu também vou na igreja, o nosso pastor pregou um sermão bom, mas você tem a luz, você tem a luz de Apocalipse 18 a 11, a mensagem desta hora, você conhece o que Deus está fazendo? Não sei nada disso, vocês que inventaram. Eles acham que nós inventamos.
Deus diz: haja luz, e houve luz. Sim, Senhor, haja luz, e há luz. Ele falou que haveria luz nesse dia, e há luz. Ele está vindo, eu creio nisso. Olhe para as promessas desta era. Oh, que coisa! Cada luz que já brilhou, essas eras da igreja, nós vemos como ela tem sido um quadro triste de se ver. A rejeição, Apocalipse 3, eu tenho anotado aqui, Apocalipse 3, olha, Apocalipse 3 começou a rejeição da luz que Deus enviou para o dia do irmão Branham, e essa rejeição termina até o rapto da igreja. Do rapto da igreja, você vê que é uma luz rejeitada. Deus, na luz da palavra, manifesta do dia final e sai do esposo para a esposa. Como disse, o esposo é a palavra, a esposa é a palavra. Cristo é a palavra revelada, a esposa, ela tem que ser a palavra encarnada também. E aquela luz que saiu de Branham, Deus que materializou como anjo forte, conforme a mensagem de Cristo, Mistério de Deus revelado, 207, que aquele anjo da direita estava materializando no profeta, aquela mesma luz, nós sabemos que produziu essa mensagem que nós temos, dos trovões, dos céus revelados. Essa luz agora veio manifestar para uma só pessoa, trazendo uma luz completa para nós, daquilo que Branham não podia dizer para a América, não podia revelar o que era o sétimo céu abertamente, não podia falar o novo nome abertamente. Ele não podia fazer essas coisas. Por quê? Porque a América já havia rejeitado o seu ministério na primeira e segunda etapa. Eles rejeitaram o avivamento que Deus enviou pelo ministério do profeta, e então Deus não pôde introduzi-los para algo mais profundo. A luz veio, mas não era para eles. A luz do ministério do profeta, o irmão Branham disse que aquilo não era conhecido por eles não entendiam, eles não viam. Então essa luz que Deus trouxe foi para que nós a recebêssemos. Amém? Olhe para a promessa desta hora, 211, na que estamos vivendo. Não olhe para a promessa da hora da crucificação. Isso já aconteceu. Você tem que crer no Calvário, crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Isso é muito bom. Até o Papa crê nisso. Crer que Deus é uma pessoa. Isso é muito bom. Até o diabo crê nisso. O diabo diz: creis em Deus, faz bem. Também o diabo crê. Mas essa não é a luz desta hora, irmão. Essa é uma luz que já passou. Crê que William Branham é profeta. O diabo crê. Crê que William Branham é revelador. O diabo crê. Mas o que ele revelou? Isso o diabo não sabe. O diabo não entende Apocalipse capítulo 10. Porque o irmão Branham diz que há uma coisa que o diabo não sabe, aquele segredo do sétimo céu. O sétimo céu verdadeiro, revelado, posicionado como João posicionou a noiva, o diabo não entende. O diabo não entende a mensagem de uma só pessoa. Por isso que lá no tempo de Moisés, no tempo que Coré e Datã levantaram contra Moisés, o diabo levantou para criticar aquela mensagem de uma só pessoa. Por quê? Porque não é algo que o diabo poderia saber. Amém? Aleluia. Olhe para a promessa desta hora na que estamos vivendo. Uma luz rejeitada. O que eles fizeram? Eles a rejeitaram ali atrás. Por quê? Eles estavam vivendo num clarão. O que eles estão fazendo hoje? A mesma coisa. Hein? As pessoas vivendo em um clarão e pensando que Deus é responsável por eles. Quando na verdade deveriam ter temor de Deus e caminhar na luz que Deus tem enviado para esse dia. É uma questão de mudança de atitude, irmão. Há pessoas que nós estamos esperando que eles creiam na mensagem da esposa, enquanto não mudarem de atitude, eles nunca verão isso. Eles precisam primeiro reconhecer que eles não têm nada e vir vazios para Deus e pedir que Deus os encha com esta mensagem que nós estamos alimentando. Você não veio inicialmente na sua caminhada de fé cristã para Jesus, receber Jesus com o coração convencido que você não precisa de salvação. Não, você tem que vir vazio, sabendo que você é um mortal e que precisa da graça de Deus, como diz a Bíblia. Não é assim aqueles versículos que davam para nós, Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Isso estava para nós na rua assim um versículo, João 3:6. E nós vemos: Deus amou o mundo, tal, que coisa. Isso foi verdade, tocava o seu coração. Hoje você tem que apresentar a Escritura. Você sabe que Deus enviou um profeta, esse profeta revelou a palavra, e você sabe que há um ministério hoje que está
vindicando estas coisas aos ouvidos dos eleitos, e você, por revelação, por eleição, reconhecendo aquela escritura, você vem com a mesma atitude que você teve ao ir para o Calvário. Isso é a verdade, isso é a palavra de Deus, isso é o que eu preciso. Então veja, você teve que mudar a sua atitude antes que Deus fizesse algo por você. Para te dar o Espírito Santo para crer na mensagem, você teve que desejar o Espírito Santo verdadeiro. Você não pode vir confiando na experiência que você teve na denominação, porque se você está confiando na experiência que você teve na primeira e segunda etapa e achando que vai para o arrebatamento, você não vai. Você tem que mudar primeiro de atitude para com Deus, ser humilde e desejar aprender da pessoa que Jesus Cristo tem hoje. Desejar ouvir e receber o que Deus tem para você e para mim nesse dia. Amém? Então, Hebreus capítulo 6, terceira parte, vou ler o parágrafo 82. Agora, se você agir errado, Deus te fará pagar por isto. Mas se você errar, você não faz propositalmente. Em capítulo 10, verso 47, dos 6, aí ele diz: se pecarmos propositalmente, depois de recebermos o conhecimento da verdade. Isso é descrer. Isso é apresentado a você, o plano de Deus, a continuidade do plano de redenção, que Deus começou lá no Calvário. Jesus Cristo veio morrer por cada um de nós. Mas aí Ele, quando ressuscitou, Ele disse que voltaria para nós. Ele disse que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado, fundou a igreja, lá em Pentecostes. A igreja veio de Pentecostes até os últimos dias do entardecer. A palavra que os apóstolos pregaram, que se perdeu durante as eras, com o catolicismo e todo o movimento satânico de denominações, da besta. Você sabe que a palavra foi restaurada. Malaquias 4 veio restaurar a fé bíblica original. E você veio acompanhando o plano de Deus, creu que Deus enviou um profeta, e através deste profeta você é restaurado à fé correta, você é restaurado ao nome cristão correto, conforme os apóstolos tinham lá no passado. E você começou a se sentir: agora eu sou um cristão. Mas aquilo ainda não era o verdadeiro batismo do Espírito Santo, porque irmão Branco diz que seriam necessários 7 trovões divinamente revelados para converter os corações dos filhos de volta à fé dos pais, literalmente. Então, quando você ouviu a terceira etapa, você tomou conhecimento que você sabia, mesmo antes de ouvir. Qualquer verdadeiro, qualquer pessoa sincera sabe que sabia que faltava alguma coisa. Crendo na mensagem do profeta, seguindo a restauração, lendo as mensagens, ouvindo o vídeo do irmão Brano, fundo clamou fundo, lendo, ouvindo, indo aos cultos, mas faltava alguma coisa. Nós sabíamos que faltava algo e a mensagem parecia não estar completa. Então, porque se o irmão Brano apenas tivesse vindo para dar um show de cura divina, isso não seria necessário um profeta? O evangelista faria aquilo. Mas quando Deus deu a mensagem para ele, de revelação, diz irmão Brano, na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 43, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Amém. Não era mais uma velha Bíblia pentecostal, não era uma Bíblia conforme o intelecto do homem do seminário. Aquilo foi a revelação direta de Deus, quando o anjo do Senhor, diz irmão Branham, se encontrou conosco. O anjo do Senhor se encontrou não somente com William Branham, mas com a esposa. Veja, a esposa recebeu comissão de comer esse livro, e você teve que estar lá nos lombos do pai Branham. Para hoje você está aqui, como Levi manifestou mais tarde, e diz a Bíblia que ele pagou os dízimos, está no lombo do seu pai Abraão, e você está aqui depois que William Branham partiu, mas você crê no que Branham recebeu lá, porque você estava identificado com o personagem que é o sétimo anjo, como nós estivemos identificados com a mensagem dos filhos da mensagem dos apóstolos. Paulo não escreveu somente para os da sua era, ele escreveu para os santos que viriam a manifestar mais tarde, e nós sabemos que Branham, ele não trouxe uma mensagem para os do seu dia. E os do seu dia, o que eles conseguiram aproveitar foi muito bom, mas a mensagem foi para o dia de João. A mensagem dos trovões revelados vigorou o poder da redenção dessa palavra, entrou em ação nos dias da esposa. Isso veio manifestar agora os filhos de Deus. Os filhos de Deus não podiam manifestar totalmente no tempo de irmão Branham, porque a América não tinha luz para ver aquilo. Deus não deu para eles condição de enxergar esta mensagem.
Porque a atitude da América, disse irmão Branco, ele ia pregar num lugar e estava fazendo apelo do altar e as pessoas estavam mascando chiclete. Sem nada. E eles vinham para o púlpito para render o coração para Jesus, o coração para Cristo, e vinham, vamos receber Jesus. Vamos lá, quem quer? E eles não vinham chorando, não vinham quebrantados e dizendo, Senhor, eu preciso de ti. Lá na África, onde ele foi, certa vez, na África do Sul, e ele fez um apelo e milhares. Porque eles viram o discernimento ser feito. Uma vez um ceguinho foi curado, e irmão Branco dizia assim, meu ministério não funciona na América. Ele ia na Índia, ele ia para a África, e aquele ministério de discernimento, cura divina, funcionava melhor, porque aquelas pessoas eram mais carentes. Eles tinham mais necessidade. E o americano já tinha aquele orgulho religioso. Somos uma nação cristã. Hoje o orgulho é que está impedindo as pessoas. Estão dizendo, somos um país cristão. Mas Deus não está tratando com o país natural, está tratando com a nação santa. Está tratando com os eleitos que estão dentro do Brasil. E para Deus fazer algo por você, você teve que vigiar primeiro, ter uma atitude correta para com Deus. Você sabe que você não pode ir à frente com uma má atitude. Se o policial te parar na rodovia e diz, mas você também, essa hora para parar aqui as pessoas, você vai levar uma multa. Você pode levar até cadeia por desacato. Você tem que falar com respeito, tratar com ele e dizer, senhor oficial, sim senhor, policial. Por quê? Porque ele está aí exercendo a autoridade, ele está representando o Estado. E para nós que queremos falar de qualquer maneira, para com o ministro do Senhor, não sabe você que ele está representando a autoridade, o governo da palavra, do reino? E nós achamos que não vamos pagar? Então, irmãos, vamos ver aqui, irmão Branco. Agora, se você agir errado, Deus te fará pagar por isso. Se você faz algo errado, você não faz propositalmente, não crê nisso. Pois se pecamos propositalmente, após termos recebido o conhecimento da verdade. Agora, mas sendo você uma vez nascido, você tem a verdade. Eu creio que nós temos a verdade. O ministério da esposa tem o assim do Senhor. João tem a revelação correta que foi revelada nos dias do sétimo anjo. Verdade. Nós cremos nisso. Então, o que nós temos, irmão, isso é algo sério. Hein? Isso é algo sério. Eu espero que vocês prestem atenção. Hein? Sendo você uma vez nascido, você tem a verdade, não o conhecimento dela. Porque o conhecimento dela é quando isso te é apresentado e você tem que fazer sua decisão. Vou crer nisso ou não crer nisso. É uma decisão. Você escolhe crer. Porque isso te é apresentado, você diz, isso é o que eu preciso. E você toma uma decisão. Quando te é apresentado o conhecimento da verdade, muitos receberam o conhecimento da verdade, há muitos CDzinhos que está sendo dado para pessoas aí, e é para cumprir almas que estão em prisão agora. Não é para eles serem salvos, é para cumprir a terceira etapa sendo pregada aos perdidos, aos que não podem ser salvos. Porque é uma mensagem apresentada para eles, provada e vindicada. Você apresenta a Bíblia em parágrafo, João apresentando parágrafo do irmão Branco, ele diz, eu não creio nisso. Por quê? Porque eles chegaram ao conhecimento da verdade e rejeitaram. É impossível também. É impossível que alguma vez sejam salvos. É impossível que eles recebam outra vez o arrependimento. Por isso que essas pessoas se tornam piores na sua fé. Porque é impossível que alguma vez os que já foram iluminados, provaram os dons celestiais e se fizeram participantes das virtudes do século futuro e recaíram no estado de incredulidade. Eles começaram andando com Moisés, depois decidiram voltar para o Egito. Eles queriam seguir Mombrana, então voltaram para Pentecostal. Quando ele estava crendo, mas agora ele se batizou nos testemunhos de Jeová. Meu Deus do céu, recaiu. É impossível que alguma vez seja outra vez renovado para o arrependimento. Porque recebeu o conhecimento da verdade e recusou andar naquela verdade. A luz que Deus está nos dando para ver esta mensagem da hora que a esposa está reprofetizando, irmão, não recuse andar nesta luz. Você tem que andar porque não tem outra luz. Essa é a única luz que tem hoje. Não é uma denominação.
Essa é a luz da hora. Apocalipse 6, 8 a 11, que está reprofetizando o que Branham não podia falar lá na América, que agora está sendo dito aqui no Brasil. Irmão, você andar nesta luz é uma escolha sua. Verdade. A escolha não é do pastor, não é o pastor quem te escolhe. O pastor pode ser gentil, deve ser gentil com todo mundo, mas quem te escolheu foi Deus. Se você foi escolhido por Deus, você não está aqui por causa do pastor. Você está aqui porque você crê que essa palavra é verdade. Você crê que essa é a altura certa de comer-se o livro. Nunca antes foi solicitado das pessoas isso. Você sabe que na sua casa tem hora de refeição. A hora em que a família de Deus se alimenta, você também deseja estar à mesa do Pai. Amém? Então, você sabe que essas coisas são boas. Sendo você uma vez nascido, você tem a verdade. Não o conhecimento dela, mas você aceitou a verdade e ela se tornou uma realidade, e você é um filho de Deus por toda a eternidade. Deus jurou que o filho de Deus, o filho de Deus já não é mais filho de Deus. Não, irmão, ele mostrou que era filho do diabo mesmo. O diabo, o Judas era tão religioso, tão piedoso, e aí negou Jesus, não teve nem como voltar para falar com ele, se arrepender. Não tem mais. A atitude que Judas tem é o que alguns têm. Não, eu não tenho como mais ser salvo. Eu fico crendo nessa coisa aqui, e todavia não sabendo que aquilo é só forca. É uma forca denominacional que eles fazem para si. Não, eu fico aqui, isso vai me segurar. Judas sabia, se eu colocar esse cordão aqui, vai me segurar. E aqui não segurou. E as pessoas estão confiando numa denominação, num sistema, numa atadura de companheirismos feitos pelo homem, pensando que vai me segurar. Mas não segura. Aquilo só serve para derramar as suas entranhas, para fazer você passar vergonha. Então não vamos envergonhar a Deus. Nós precisamos ter uma atitude certa para com Deus, para com a sua palavra. Parágrafo 95 ainda, Hebreus capítulo 6, terceira parte. Agora, aleluia, você colhe o que semeia. Você obtém aquilo. Não pense agora que você simplesmente pode seguir em frente no pecado e passar ileso com isso. Se você o faz e tem esta atitude, e mostra que você nunca, isto mostra que você nunca nasceu de novo. Eu sou um cristão, mas eu posso fazer o que quiser. Não, irmão, não pense isso. Se você faz isso, irmão Branham, isso mostra falta de conversão. Um cristão, ele é piedoso, ele teme a Deus, ele quer agradar a Deus em tudo que ele faz. Ele não quer agir impulsionado pelas emoções, pelos sentimentos carnais, ou pelo que as pessoas falam. Ele deseja agradar ao Pai. Como Jesus dizia, eu somente faço o que agrada ao Pai, por isso Ele está comigo. Amém? Então não pense agora que você pode seguir simplesmente em frente do pecado e passar ileso com isso. Se você o faz e tem essa atitude, isso mostra que você nunca nasceu de novo. Você compreendeu isso? Se você ainda tem o desejo em você de fazer o que é errado, pense em qualquer coisa que você sabe que a Bíblia diz, não faz. O que é errado, se você tem o desejo, ele diz, então você continua sendo errado. Vê? Pois ele foi aperfeiçoado para sempre. E aqueles animais, sob o Velho Testamento, num dia legítimo, oferecido anualmente, continuamente, nunca poderia tirar o pecado. O sangue animal nunca poderia tirar o pecado. Agora, não que você não tenha lutas, mas você nunca terá o desejo de fazer a coisa errada se você receber o Espírito Santo. Amém? Mas quando colocamos nossas mãos sobre a sua cabeça e confessamos os nossos pecados e somos nascidos novamente do Espírito de Deus, não temos mais desejo de pecar. Amém. Você não vai ter desejo de sair com a moça errada. Você não vai ter desejo de sair bebendo, de sair fumando, de sair adulterando. Você não vai ter desejo. Por quê? Porque você já nasceu. Você nasceu no reino de Deus. E quando você nasce, você recebe o Espírito daquele reino. Nós nascemos humanos, recebemos o Espírito humano. Mas se você nascesse no curral e recebesse o Espírito de porco, você agiria como porco. Se recebesse o Espírito de ovelha, você agiria como ovelha. O Espírito de cachorro, como cachorro. De gato, como de gato. Por quê? Porque é o Espírito que te unge. Então, você tem que receber o Espírito da Palavra, mas antes que o Espírito da Palavra venha sobre você, você tem que rejeitar esse outro Espírito que está te perturbando.
Você tem que mudar a sua atitude de orgulho para a humildade. E dizer: Senhor, faça algo na minha vida. Olha, você não vai para Deus com soberba, dizendo: Senhor, tu me conheces, esse povão todo está contra mim, mas Deus é que sabe. A Bíblia diz: não julgueis. As pessoas defendem assim: a Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. Mas não sou eu que estou te julgando, é a palavra que está dizendo sincerado. É a palavra que diz que o Cordeiro está no trono. Não, mas você se acha melhor que os outros. Irmão, essas pessoas nunca vão a lugar nenhum, porque eles acham que Deus vai adaptar-se ao seu capricho. Nunca Deus pode mudar para você, irmão. Somos nós que precisamos mudar para Deus. Quando colocamos nossas mãos sobre a sua cabeça, confessamos nossos pecados e somos nascidos novamente do Espírito de Deus, não temos mais desejo de pecar. O pecado deixou de existir para você. Isto é por todo o tempo e eternidade. Irmão, aí o irmão Branco está mostrando: o pecado não se torna um problema que você diz: não consigo, eu não sei mais o que fazer. Então não, você precisa mudar a sua atitude. Quando você ficar com medo, você já está em problema. Você tem que crer e vencer pela fé. Você tem que crer que Deus te dará força. Amém. Amém. Você cometerá enganos, você cairá, você fará coisas erradas, obstinadamente. Às vezes você sairá e fará coisas. Aquilo não significa que você está perdido. Olha que é um aprendizado. Você tem que aprender com a experiência da queda que você já teve, para não voltar à mesma situação. Não, nós ignoramos todos os sinais. Você não pode andar assim na rodovia. Você está dirigindo um carro, ignora todos os sinais e sai lançado. E lá vem o outro que tinha prioridade ou preferência e você diz: não, o que ele fez não devia. Não, a culpa é sua. Você não olhou. Você não viu o sinal de proibição. Você não viu quando você deveria parar e pensar: meu Deus do céu, isso é o diabo. Falei: irmãozinho, lá em Angola, ia dar o carro para o outro irmão desencartado e tal. Disse: não, vamos. Então, o irmão bateu com o carro na parede e ele disse: azar, isso não devia ter acontecido, não, bobo. Tem azar nada. Você tem que ter controle. Amém? Nós temos que ter controle. Se não podemos controlar os outros, dá controle a si mesmo primeiro. Amém. Aleluia. Você cometerá enganos, isso é correto. Então o irmão diz: olha, sempre que você faz algo errado, Deus te disciplina. Quando você sai do lugar certo, e por vezes nós estamos com as nossas frustrações, estamos com a cabeça cheia de problema e achamos que é o diabo somente nos combatendo. Por vezes você saiu do seu lugar e você precisa voltar e acertar enquanto pode, porque senão o diabo não pode nos deixar. Aleluia. Eu não quero ser enfadonho. Agora, se você segue adiante e diz, parágrafo 99, Hebreus capítulo 6, terceira parte: então eu posso apenas, eu sempre faço o que eu quero fazer. Começou a dizer: ninguém manda em mim. As mocinhas falam isso, a hora que mulher casada também diz isso: ninguém manda em mim, eu é que sei que tipo de roupa eu visto. Não, ninguém manda em mim. A mulher diz: ninguém manda em mim. O homem também diz: ninguém manda em mim, eu saio ver a hora que eu quiser. E o irmão Branco diz: olha, você pode achar até que você está certo, mas se você diz: eu sempre faço o que quero fazer. Mas se você é um cristão, você não deseja fazer as coisas que são erradas. Você vai fazer o que você quer fazer, mas você vai querer fazer o certo, então não tem problema. Se você é um cristão, você não deseja fazer as coisas que são erradas. Fica para trás do início, Satanás. Então pensa que o diabo não vai vir tentar. Você tem que saber o que você é. Um bonitão, uma bonitona, um moço, uma moça, um jovem, uma jovem, um velho, uma velha. Ou você é um cristão. Aí não está especificando idade, está dizendo cristão. Então o que você é essa pessoa, cristã, pela graça de Deus. Então você sabe, independente do que eu sou, do que eu aparente ser, como é a minha imagem, o meu reflexo, eu quero agradar a Deus. Então você tem que lutar. Amém. Não pense que você quer agradar a Deus. Senhor, eu quero te agradar. Tá, me agrada. Então você vai agradar. Você tem que lutar. Você tem que lutar contra a oposição. Não, eu sou um cristão, mas eu não estou aguentando a luta. Não, você não usa as suas armas. As armas da nossa milícia não são carnais. Que armas nós temos? Nós temos o escudo da fé.
Nós temos a espada do Espírito, temos o capacete da salvação. Você tem que estar revestido com essas coisas e fazer da palavra o seu mundo. Não vai fazer da moda o seu mundo. Não vai fazer de seus programas de televisão o seu mundo e esperar que você vai agir como cristão se você está tirando a inspiração errada daqueles programas, daquele tipo de conselhos de pessoas que não têm a fé. Eles estão tentando te destruir. Você sabe que a maior parte dos programas que passam na televisão não tem censura. E nós absorvemos, consumimos aquilo sem questionar nada e com a ideia de que aquelas são pessoas instruídas, são pessoas intelectuais, entretenimento, e estão minando a nossa fé, estão minando a nossa religião. Ficaria bem esse corpo, ficaria bem essa saia, ficaria bem essa roupa, e vamos esfriando, e nós estamos procurando ter aquela imagem de uma rainha de sexo, ter a imagem de um galã, e nos distanciando cada vez mais de Deus. Quando damos conta, estamos nos braços de um estranho. Você acorda à noite e vai dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Quem eu sou? Então, irmão, aquela pessoa não chega naquele nível logo assim, rapidinho. Aquilo vai aos poucos e você vai saindo. Porque alguém elogia melhor você lá fora e você se sente desvalorizada, você se sente desvalorizado e você vai se distanciando. A hora que o mesmo se sentir que o ministério não está dando a atenção, o respeito que ele acha que deve ter, ele vai procurar qualquer outro sítio onde ele é bajulado. Porque ele acha que é especial. Olha, eu dou X e eu deveria ter um assento especial na igreja, eu deveria fazer isso. E Deus simplesmente não te presta atenção. Porque na casa de Deus, todos somos filhos. Você diz: eu não quero esse prato, eu quero uma colher diferente, eu quero um copo diferente. Imagina suas crianças em casa começarem a se comportar assim: eu dou uma surra no menino. Fica quieto. É essa colher aqui, é esse prato aqui. Não é? Por quê? Porque ele já nasce com o nariz empinado, você tem que colocar no lugar, aprender a respeitar os outros. E por vezes nós chegamos assim do mundo. Nós viemos de certas famílias com espírito de superioridade, nós viemos de certas realidades diferentes e chegamos no lugar e achamos que todo mundo é inferior a nós. Tem um pastor: você. E você quer falar que você é um baixinho, mas quando você falar com alguém mais alto que você está olhando para baixo. Assim. É atitude errada, irmão. Deus não pode abençoar um coração arrogante. Aquele que se humilha, Deus exalta. Não é se humilhar para o homem, é se humilhar diante debaixo da potente mão de Deus. Amém. E a potente mão de Deus é esta palavra. Nós ouvimos esta palavra e dizemos: não, mas eu creio na palavra. Você desrespeita o ministro do Evangelho? Você desrespeita o seu pastor? Você fala como você quer, te apetece, porque você está quente. Você fala como quer, te apetece com seu marido, diz que crê nessa palavra. Você vai pagar o preço. Hein? Você fala de qualquer forma, hein? Com o homem da autoridade, e acha que não vai acontecer nada? Irmão, Deus vai fazer você pagar. E se é assim do Senhor, irmão Branco diz: é assim que Deus faz, é assim que você trata seus filhos. Está exprimindo algo, você não quer que eles sejam errados, por isso você os repreende. E Deus não quer que nós sejamos errados, por isso Ele permite certas provas virem sobre nós, e na hora que Deus está nos corrigindo, nós estamos fugindo de apanhar. Se renda logo, que o Senhor me perdoa. Faça algo por mim, porque eu não sei mais o que fazer, eu errei. Você segue adiante. Hein? Se você é um cristão, você não quer fazer algo errado. Se você fizer algo errado, isso mostra que a coisa errada está aqui. Então, quando você faz algo errado, oh, meu Deus, isso é a prova que eu preciso crescer mais. Eu preciso aprender, mas eu não vou desistir. Pela tua graça, eu vou ser liberto desse mal, eu vou seguir em frente. Agora as pessoas desistem: não sei se ainda tem arrebatamento, não sei se... Não, irmão, você tem que deixar Deus fazer a obra no seu coração. Então você está todo confuso em algum tipo de emoção, ou algo fabuloso, outra sensação. Esqueça isso, volte para o altar e diga: Deus, leve para longe toda a minha velha vida pecaminosa. As pessoas acham apenas, ele sabe que tem um problema, sabe que tem uma fraqueza, mas fica fingindo, querendo impressionar o irmão, a irmã, o pastor, né? E aquele fingimento cansa, irmão. Quanto mais você está tentando mostrar ser algo que você não é, você fica sufocado. Meu Deus, estou infeliz, eu não vivo a vida que eu gostaria. Aí quando você rebentar, ninguém te reconhece, porque você saturou. Então é bom nós fazermos as coisas que sentimos bem fazer. Fazendo: oh Deus, eu tenho dificuldade nisso,
mas pela tua graça eu vou vencer. Resista ao diabo. Não desista. Se você disser, olha, agora que o pastor está falando de mim, acho que eu não vou voltar mais na igreja, porque aqui sou mesmo, não. Senhor, eu vou resistir ao diabo. Eu vou dizer, Senhor, eu sou teu. Satanás, tu não tens lugar em mim, para trás de mim. Entregue seu emocional para Deus, seus pensamentos. O que você costuma plantar no seu subconsciente, você vai dormir e tem sonhos errados. Entregue o seu subconsciente a Deus. Plante coisas corretas. Porque o que você planta, você colhe. Então o que você planta no seu subconsciente? Eu sou vejo mulher. Outra diz, eu só vejo homem estranho. Vejo homem sem rosto. Meu irmão, o que você plantou, isso é uma semeadura que você fez. Então vai ter que produzir uma colheita. Se você quer que essas coisas dominem, ou você quer dominar sobre essas coisas? Você tem que dominar o pecado na sua porta. Ele bate cada vez. Não pense que o pecado é como um vendedor ambulante. Assim que o diabo faz. Ele vende sua mercadoria, ele bate. Mas vocês aqui têm isso daí que você está trabalhando, alguém vai ligar para você, estão vendendo isso. Meu Deus, só aqui. Lá não tem isso. Atender telefone para proposta de venda disso e aquilo, receber crédito que você não pediu. Irmão, tem que dizer, não quero. Desliga o telefone. Quando você não quer, o que você faz? Você diz, eu não quero isso. Então quando o diabo fica te assediando através de uma serpente, o que você tem que fazer? Para trás de mim, Satanás. Alguém quer tocar você de uma forma indecorosa. Eu sou uma mulher casada. Sou um homem casado. Se nós apenas ficarmos livres, não tem problema, não quer desagradar o patrão, não quer desagradar a patroa, senão eu vou perder o emprego. Não, você tem que provar que você é um cristão. Não adianta se vender. O preço é muito alto, irmão. Nós nos comprometemos e depois vamos a Deus, queremos que Deus resolva os problemas, e você se enrolou com a serpente. Agora você vai ter filhos com dores. Seus filhos só vão dar dor de cabeça porque já vieram de uma forma errada. E se você quer que eles venham para Deus, então entregue-os a Deus. Entregue-os a Deus. Porque se você ficar esperando, Deus, cuida do teu filho, cuida do meu filho. Não, esse teu filho você não deu para mim ainda. Ensine-os a crer em Deus, a amar a Deus. Mas as pessoas estão fazendo a coisa errada e acham que não vai pagar a velhice que nos aguarda. A hora que nós só temos uma velhice de sofrimento porque nós aprontamos muito na nossa juventude. Nós não tivemos uma vida correta e depois estamos dizendo, mas pela graça de Deus cheguei até aqui, mas sofrendo. Então, o que nós precisamos? Deus, leve para longe de mim toda a minha velha vida pecaminosa. Eu espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa. Não sinto emoção nenhuma. Mas estou dizendo isso aqui com sinceridade. Eu creio que isso é verdade. Irmão, e se você precisava de ouvir uma mensagem hoje, acho que esse é que você precisava. Amém? Leve para longe de mim toda a velha vida pecaminosa e me coloque em tal condição que todo o meu desejo. Reticência. Aquele que nasceu de Deus não comete pecado. Isso é correto. Ele não tem nenhum desejo de fazer tal coisa. 101. Com certeza o diabo me colocará uma armadilha aqui e ali. Claro que nós não sabemos de uma armadilha, porque ela está disfarçada. É uma armadilha na vida financeira. É uma armadilha na vida social, nos relacionamentos familiares. Uma armadilha na aproximação com o gênero oposto, com mulheres, com homens. Você tem que saber quando aquilo é uma armadilha. Você tem que pisar com cautela. Você não pode apenas pisar. Lá vou eu, e rompe. E você vai cair numa armadilha de urso, de lobo, porque aquilo tem que estar ali, apelando, e parece ser bom, e você vai e põe a mão, tem que parecer bom. Quando nós saímos para a rua, o pecado é bonito, diz o irmão Brando. O pecado não pode ser feio, para te tentar tem que ser atraente, tem que ser mais atraente que você vê em casa. Pecado é bonito, mano. E cada um de nós é tentado pelas nossas próprias fraquezas que nós temos. Então, você tem que vigiar contra essas coisas. Vamos ler, irmão Brando? Com certeza o diabo lhe colocará uma armadilha aqui e ali, mas não intencionalmente. Você não vai errar intencionalmente. Assim diz a Bíblia. O diabo lhe fará uma armadilha agora e depois. Claro que ele fará. Ele tentou fazer uma armadilha para o nosso Senhor Jesus. Está escrito.
Lança-te daqui abaixo. Multiplica ou transforma essas pedras em pães. E vinham os fariseus: de quem é essa moeda? Perguntou Jesus. E ele sempre teve uma armadilha. Enquanto Jesus esteve fazendo a sua peregrinação, e sempre terá uma armadilha. É uma pessoa boa. É aquela pessoa que você tem em consideração, que está fora da visão do ministério, e chega para falar contra o ministério, para falar contra a mensagem que te redime hoje. É uma armadilha. E você tem que ter discernimento espiritual para vencer aquele demônio. Hein? Não pense que isso é só para o lado da moralidade, que você tem que viver uma vida limpa, uma vida santa. Eu tenho que viver uma vida santificada também. Mas estamos falando no campo espiritual também, que por vezes há pessoas que se aproximam de nós e já vem armadilhado, como aqueles homens de Iraque, homem bomba. Ele chega para explodir uma falsa doutrina em nós. E o que você tem que fazer? Você tem que estar preparado. Você veio para fazer um piquenique? Quando você veio crer na mensagem, você achou que ia ser fácil? Não, é uma luta. Você é um soldado. O diabo lhe fará uma armadilha agora e depois? Claro que ele fará. Ele tentou fazer uma armadilha para o nosso Senhor Jesus. Ele fez com Moisés e o apanhou. Ele fez com Pedro e o apanhou. Ele fez com muitos mais. Pedro até mesmo negou. Mas então ele saiu e chorou amargamente. Como o diabo conseguiu pegar a Pedro? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Ele caiu em uma armadilha porque ele falhou em vigiar o que estava na sua frente. Então, por vezes, o problema nosso é não ter uma atitude de maior rendição a Deus. E Deus não pode falar conosco e nos alertar de certas coisinhas à nossa volta e caímos em problema, porque estamos nos unindo. Que me vem agora uma escritura que a Bíblia diz assim, Coríntios, que é bom você estar aqui falando e ali escutando, e você tem que receber, né, uma orientação para falar algo que enquadra, porque senão estamos só falando do intelecto. Aleluia. Que concórdia é entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos. Apartai-vos de quem? Dos infiéis. Saia do meio deles, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha, eu quero concluir aqui com um parágrafo na mensagem Uma Libertação Total. Parágrafo 48. Uma Libertação Total, parágrafo 48, diz Lombrana. Agora, Moisés, aleluia, quando ele foi chamado por Deus, ele era total e completamente um profeta. Quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele o equipa completamente com tudo que ele tem necessidade. Se Deus chama um homem para ser um pregador, ele coloca algo nele com o que pregar. Se ele o chama para ser um professor, ele coloca algo nele com o que lecionar. Se ele o chama para ser um profeta, ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta. Deus sempre equipa completamente seu homem. E isso é simplesmente o que ele fez quando ele enviou Moisés ao Egito. Ele o levantou de certa maneira, o educou de certa forma, tem as provas. Ele o moldou e o fez e o formou. Depois que ele havia prometido a Abraão, centenas de anos antes, que ele libertaria o povo, então ele mesmo tinha em mente que ele faria Moisés da mesma maneira que Moisés foi feito. Moisés, diz Mombrana, era um profeta perfeito. Exatamente como você, se você é um cristão. Deus não fez nenhum meio cristão. Deus faz cristãos completos. Deus não faz meus pregadores, mas pregador pode ser incompleto. Eu posso ser incompleto. Você pode ser um cristão incompleto, um meio cristão.
Deus não faz meus cristãos. Deus faz cristãos completos. Deus não faz meus pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. E Deus faz seus filhos cristãos. Mas às vezes eles são meios cristãos. Mas não é intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. Diz Mombra, são suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas, e isto é o que os faz da maneira que são. Cada um de nós tem a nossa própria maneira, nossos próprios hábitos, a maneira como fomos instruídos, educados, e estas maneiras misturadas com o cristianismo, com a fé de Malaquias 4, interferem com o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? São suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas, e isto é o que os faz da maneira que são. Deus não quer que sejam meus cristãos ou meio pregadores comprometidos com o outro lado. Ele os quer completamente parados na brecha. Amém? Deus quer cada um de nós completamente parado na brecha. 75. Vamos concluir aqui, que eu penso que a hora já avançou. Eu só quero pegar aqui o parágrafo ainda 82, nesta mensagem, uma libertação total. Eu estou na mensagem errada, e a mensagem é respeito. Um minutinho, que eu já acho aqui. Eu aprendi isso com o pastor João Bispo, que perguntou, já baixou a música e foi dar a instrução. Okay? 82, mensagem a respeito. Aleluia. Você não pode desrespeitar a Deus. Você tem que respeitar a Deus. Se você não crê nisto, somente permaneça quieto. Permaneça longe disto. Quem não crê, permaneça perto. Você tem que permanecer longe disto. Ou faça aquilo, ou venha reverentemente e respeite isto. Não zombe das pessoas no espírito. Não fale a respeito das pessoas que estão adorando no Espírito de Deus. Deixe-os em paz. Bem? As pessoas têm uma atitude leviana, zomba de quem está no Espírito, crendo na palavra, pregando a palavra, e paga caro. É a nossa atitude. Hein? Lembra o nosso tema? Deus não muda, mas nós precisamos mudar a nossa atitude. Hein? Então, se aquela foi a atitude de Deus naquele dia, e Deus não pôde mudar, quando Miriam falou contra Moisés, se aquela atitude foi a atitude de Deus naquele dia, e Deus não pôde mudar, Deus deseja que nós respeitemos o que Ele está fazendo. Ele exige isso. Diz, ou você respeita aquilo, ou alguma outra coisa irá suceder. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos orar. Precioso Deus e Pai, nós carecemos de aprender de Ti pela mansidão e ensino da Escritura, porque nós somos mortais e precisamos sempre aprender mais, Senhor. Não queremos apenas aumentar conhecimento, queremos crescer na revelação, crescer como pessoas cristãs, Senhor, ter uma atitude correta. Quando falamos errado, reconsiderar e falar bem. Quando fizemos algo errado, Senhor, ter condição de reparar nossas vidas e te servir. Ajuda-nos, Pai, porque está escrito na Tua palavra, o meu povo erra e é destruído por lhe faltar conhecimento. Falta-nos entendimento, Senhor, e nós entramos em uma atitude enraivecida, ó Deus, contrariada, e pagamos caro. Colhemos um quisto, como a irmã Meda colheu, colhemos um câncer, colhemos um problema no nosso organismo, no nosso sistema nervoso, porque nós não sabemos respeitar o que Deus está fazendo. Grande Jeová, tenha misericórdia do povo nesta noite. Que cada um de nós aqui, Senhor, possa receber, ó Deus, conforme esta repreensão do Senhor, esta advertência,
receber a bênção plena, tanto para a alma como para o corpo. E termos, ó Deus, consideração, ó Deus, pelos teus filhos. Ó Deus, nós precisamos disso, Senhor. Faça a tua obra em nós, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o pastor Martinho. Amém. O irmão Brana pregou aquela mensagem, advertência depois juízo. E eu creio que Deus estava revelando algo nas nossas vidas, né? Então, se Deus falou assim no seu coração, alguma coisa oculta, escondida, para você acertar, então você vá e acerte. Eu não sei com quem foi, mas Deus não ia falar em vão. Começando comigo aqui, depois terminando com o pastor, né? Porque se você não fizer isso, porque o Cordeiro não está no trono, a intercessão terminou, né? Depois disso aí vem o juízo. Ele disse que por isso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Verdade. Aí vem hospital e vem funeral. No lado natural mesmo. Então é melhor acertar. E Deus falou assim de uma forma forte. Muito forte mesmo. A gente não esconde as coisas de Deus, não. Você vem diante de uma luz muito forte, né? E quando Deus fala é porque Ele ama mesmo, né? Porque Ele ama mesmo. Ele quer que você acerte. Você é com a esposa, quer que você é com o esposo, você é com o filho, a filha. Conserte, né? Se é com Deus, né? Acerte, né? É com Deus. Agora, se é com uma esposa, é com a esposa. Se é com esposa, é com a esposa. Se é com Deus é dízimo, é oferta, é essas coisas aí que você tem que acertar, né? Agora, na parte de traição, alguma coisa, isso aí, marido, mulher, filho, filha, isso aí você tem que acertar, né? Vamos orar? Avisando os irmãos, né? Eu recebi dízimo sem envelope, né? Mas eu trouxe ali os envelopes de dízimo, os irmãos me procuram, e vou deixar também com o irmão Ismaí. Também eu tenho CD, né? Vocês podem procurar, está no carro, eu vou dar para vocês. Bondoso Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor pela palavra, por este momento, por esta hora tão maravilhosa. Grande Deus, abençoa teus filhos. Obrigado pela tua voz, por ter falado conosco nessa noite. Abençoa, acompanha cada um dos teus filhos de volta aos seus lares, e a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Amém.